Caros internautas, sejam todos bem-vindos. Olha, tem uma mensagem muito importante que eu gostava de partilhar com os irmãos, mas também nós precisamos, como povo de Deus, refletirmos a nossa posição de como a gente temos lidado com os privilégios sagrados que o Senhor nos tem concedido. Queridos, sem mais delongas, vou trazer aqui vídeo de uma mulher que não é adventista do sétimo dia, mas eu quero vos dizer de que muitos adventistas apostatados, pastores, anciãos, diáconos e também líderes, desbravadores, líderes sêniores, clube de JA, não sei lá quem, a brincar com as coisas sagradas, assim como foi com os filhos de Eli, assim como foi com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Finéia e Ofni, esses apostatados que estavam dentro da casa de Deus. Assim também hoje em dia temos muitos rebeldes dentro da casa de Deus que não amam a verdade, são inimigos da verdade. Mas eu quero trazer aqui uma pedra que vai poder nos surpreender, queridos irmãos. Acompanhamos esse vídeo com vocês. Agora volta para esse mundo de embalagem, de superfaturados, fica o dia inteiro na televisão, na internet, come porcaria, não dorme direito, vira à noite, cabeça pilhada, voltaram todos os remédios. Se você vive da forma que Deus nos criou para ser, limpa todos os remédios. Eu sempre falo, né, a indústria depois da pornografia, que é a que mais tem dinheiro no mundo, é a farmacêutica e a indústria alimentícia. A indústria alimentícia te dá doença e a indústria farmacêutica não te dá saúde, ela remedia, por isso que você compra um remédio, você não compra a cura, você remedia aquilo ali. Então nós, quando entramos com os remédios naturais, nós não estamos remediando, nós estamos curando. Então, assim, eu te falo com toda a verdade, Ellen White é uma grande inspiração, é uma das minhas maiores leituras, a minha retórica, o meu pensamento rápido, o meu nível cognitivo com certeza vem de leitura de espíritos de profecia, e eu sei sniper na palavra de Deus, grande conflito, você chora, que fala da vida de Jesus. Parar por aqui. Essas mensagens que ela falou, a indústria de pornografia, a indústria farmacêutica, existem obreiros da verdade presente com as suas drogas nas mãos, assassinando as pessoas sem saber, infelizmente. Mas ao passo que essa irmã aqui obedeceu essas luzes. Queridos irmãos, o que dizer dessa? O que dizer dessa finalidade? No livro de Lucas, capítulo 4, repare a palavra de Deus que diz assim, capítulo 4, versículo 24, diz assim, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem-vindo na sua pátria. O que significa nenhum? Aqui não está hebraico, nem grego, aqui não precisamos ir no bongo, no NASP, Andros, para nós entendermos o que significa nenhum. Nenhum é mesmo nenhum, ok? Então, nenhum é mesmo nenhum, ponto e final. Quer dizer, nenhum profeta é bem-vindo, é bem recebido na sua pátria. É verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e meios, de sorte que toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Quem era a viúva de Sarepta de Sidom? Era uma pagã. Afinal de contas, o porquê que o Elias foi recebido naquela viúva pagã? As demais estavam tão corrompidas, afeiçoado com Acabe, com a Jezabel. Então, a ligação com esses 2 apóstatas estava a influenciar negativamente, de tal maneira que a sua visão espiritual era tão eclipsada que elas não se apercebiam que estavam a perder a aurérea oportunidade. Consegue entender a questão séria? A palavra de Deus no livro de Malaquias fala de um profeta que viria, que é o Elias.
E no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 14, diz que aquele profeta representa o João Batista. E no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 12, diz que o Elias viria outra vez. É Apocalipse, capítulo 14. Encontramos aí as 3 mensagens angélicas que representam o Elias moderno. Mas de uma forma específica, a igreja de Deus tem um outro mais Elias, tem um Elias profético, através do ministério da Ellen White, para dar luz a essa grande obra da mensagem do terceiro anjo, para clarear a mensagem dos profetas. Uma identidade missiológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia é Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Meus amigos, como nós estamos a ver as coisas? O testemunho de Jesus, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz: é o espírito da profecia. E esse dom profético se manifestou no ministério de Ellen White. Toda pessoa que diz o contrário de Ellen White é um demônio, é filho do diabo. Entende? Queridos, é triste isso. É triste isso. Como é que muitas pessoas estão a perder o privilégio de serem primeiros? Repare que as meretrizes estão a entrar no reino de Deus e ao passo que os filhos de casa estão a passar para onde? Para fora. Vamos continuar. Diz mais alguma coisa. Absurdo. História da redenção nos fala de Gênesis, Apocalipse. Patriarcas e profetas, você vai virar um sniper da palavra. Você estuda a palavra e você aprofunda ali entendendo comportamentos dos patriarcas e tudo. Então, assim, é maravilhoso. Você acha que ela foi uma pioneira do visagismo também, né? Olha, ela É, trouxe eu- bases interessantíssimas Sabe que os essa próprios questão- adventistas vão chocar. Eu vim trazer essa questão com você por causa dessa questão da alimentação, que eu estudo avançadamente a alimentação. Inclusive, você tem que conhecer depois a dieta Grace, que inclusive a Gisele faz. Perfeito. É uma guerreira também casada agora com Joaquim Valente. O irmão dele teve aqui já no podcast, Pedro Valente. Olha só, E vai nascer mais um herdeiro do jiu-jitsu aí. olha só, São coisa dos- boa. né? Nossa, a rainha apoia, tá, gente? Vão lá fazer um jiu-jitsu. Exato. Então a Ellen White, ela trouxe essa questão da alimentação como um subterfúgio espiritual muito forte para a época Sim. dela, né? Sim. Onde era uma época muito Você vê, masculina. hoje em dia, na verdade, as pessoas usam, por Eu exemplo, acho que ela é uma pioneira dessa área aí. ela é total, e você foi usado por Deus, sabe por quê? Porque os próprios adventistas não sabem disso, do que eu vou Ninguém falar, falou. que ela escreveu. O Rodrigo agora foi usado por Deus para falar de Ellen White, do que ela ensinou sobre visagismo. Eu já vou revelar uma parte que ela fala lá, que nem os próprios adventistas sabem isso. Vai E ser Rodrigo, se Ellen White pela mensagem de saúde, que é algo que a igreja adventista faz questão de compartilhar, porque ela conecta mais com as pessoas. Mas olha que interessante, tudo que as pessoas zombavam antigamente, hoje em dia você vai, por exemplo, no Dr. Barakat, que se tornou o meu parceiro. O Dr. Barakat, eu estava na Europa agora e ele me pediu parceria, ele se tornou o meu parceiro ali de negócios e ele ensina tudo que Ellen White já ensinava lá em 1840, o jejum intermitente, você não comer muito, sabe esse povo que faz 6 refeições por dia? Tudo errado. Ellen White mesmo fala, olha, coma 2 vezes por dia, não irrite seu estômago, não irrite seu intestino. Por exemplo, por que eu sou tão leve? Quanto eu como mais saudável, eu já fui vegetariana há 10 anos, eu era mais veloz, por exemplo, eu tenho 40 anos. Todo mundo que trabalha comigo, 20 e poucos e tal, não acompanha meu ritmo, velocidade, intensidade, memória, nível de cognição. Normalmente, homens que se aproximam comigo para relacionar, 27, 28, 25. Os caras mais velhos dizem que têm medo, os mais novos têm coragem, ousadia e têm energia. Se conecta comigo. Tudo isso, alimentação saudável, exercício físico, fé em Deus. Imagina, eu vou ser mãe ainda de no mínimo 3 filhos e eu sei que eu tenho nível físico, cognitivo, emocional para ter no mínimo 3 filhos, criar, educar, ter fazenda, menino, empresa e tudo. Então, a igreja adventista e Ellen White disseminam mais isso para conectar com as pessoas. E depois vem a educação. Se vocês já ouviram falar das escolas adventistas, dos internatos. E por que educação? Porque a gente acredita que realmente aquilo que Paulo falou, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas viva pela renovação da sua mente. Então nós ensinamos as pessoas o melhor que nós podemos para renovar a sua mente, para não ensinar o que tá, né, o padrão que tá aí, seja de roupa, de novela, de maquiagem, de cabelo. A gente busca conservar o máximo que está na palavra de Deus. Meus amigos, que ignorância! Sabe, uma vez
Enquanto o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, depois de ser restaurado de suas rebeliões várias vezes, aconteceu que Balaão, em união com Balaque, seduziu o povo de Israel através das mulheres moabitas. E quando elas entraram no acampamento, elas começaram a seduzir os líderes. Líderes começaram a se prostituir com ele. Foi uma prostituição aberta, queridos. Ali era pecados, é mesmo... Vou rasgar aqui, é o sexo livre. É mesmo sexo com as meninas moabitas bonitinhas. Claro, meus amigos, aqui não vamos entrar em simbologias. Sabe, diz Ellen White de que o Moisés, quando olhou aquele fato de tamanha apostasia de maneira tão revoltante e aberta, ele não conseguiu repreender, ficou estupefato. Ficou sem palavras. Eu me vejo nas mesmas condições. Estou sem palavras, querido. Estou sem palavras. Bem, qual é a tua opinião? O que você diz? O que você achou? Esta mulher, com aqueles que estão com as bagagens do Egito, carne, peixe, panelas do Egito, tá ali. Se nós falarmos, não, Ellen White de novo, Mas, meus amigos, estamos perdidos. Essa mulher não foi em Andrews para aprender a ler o escrito da profecia, não foi na UNASP, não foi no Bongo. Pegou, leu, entendeu, viveu, está a vida transformando. Sente o testemunho vivo, sente as palavras, eu sinto essas palavras com poder mais do que sermões tortos que eu ouço por ali algumas pessoas. Eu não estou com raiva, eu amo essa igreja. Razão pela qual que estamos a dizer, quando a pessoa está a dizer arrependei-vos, quer dizer que há oportunidade para se mudar. Essas palavras não são difíceis. As palavras mais difíceis de se suportar é quando Cristo vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Meus amigos, contra essas palavras não existe palavra mais difícil do que essa. A palavra difícil que nós temos que suportar é aquela de que nós vamos ouvir de Cristo. Já não tem mais oportunidade de arrependimento, meus amigos. Mas enquanto que há tempo, anciãos, diáconos, pastores, líderes dos ministérios que estão a injetar as drogas das pessoas, matando-os, sacrificando a saúde das pessoas por causa do salário e dinheiro, com as mensagens de equilíbrio, meus amigos, eu tenho uma mensagem direta: sois apóstatas. Sim, essas almas que vocês estão a matar, prejudicando a sua saúde, Deus um dia vai cobrar conta. Tempo é curto, meus amigos. Não brinquem com as coisas sérias. Ai, irmão, é arrogante. Tá bom. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. É nós, meus queridos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Forte e abraços. Meu, cancela.